Artes, Tradução e Interpretação. Nossa convidada hoje é a Rachel Louise Souto Spence. Possui graduação e bacharelado em Artes e Psicologia Experimental pela Universidade de Oxford, doutorado em Estudos Surdos pela Universidade de Bristol, e atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos literários, atuando principalmente nos seguintes temas: Libras, língua de sinais, literatura surda, poesia, literatura sinalizada. Seja bem-vindo. Boa tarde. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês gostam de morango, se vocês gostam de comer morango. Bom, então, na tarde de hoje, eu apresento a literatura em Libras, a literatura surda em Libras, como um morango, para que nós possamos degustá-lo. Numa conversa com dois professores aqui da universidade, o professor Marcos Heininger e o professor Jefferson, nós pensamos nessa analogia do morango. A literatura surda em Libras não é um sistema fechado. É um sistema aberto, onde ele compõe forma, função e conteúdo. Próximo slide, por favor. Primeira questão que eu apresento: o que é a literatura surda? Vocês estão observando as imagens que nós temos aí? No primeiro quadro, nós temos as poesias, nós temos as narrativas, nós temos o humor, a criação de produções sinalizadas. E não é somente no Brasil a literatura surda, ela está presente mundialmente. Nós temos aqui imagens da Inglaterra, da África, aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Nós temos também nessas imagens, numa imagem próxima, onde nós apresentamos a escrita de sinais. A literatura surda em Libras, ela tem o seu registro na escrita de sinais. A literatura surda também pode ter o seu registro em livros. Também podemos ter, observem numa imagem onde nós trazemos questões relacionadas à infância, as biografias, as histórias de vidas também compõem a literatura surda. Textos escritos no português, mas onde tem o relato da vida, da biografia de pessoas surdas. Nós temos a literatura surda, ela pode ser sinalizada, ela pode ser escrita, ela pode ser registrada. Nós temos aí surdos e outros absurdos. A literatura surda utiliza as imagens também. Então, nós temos outro caminho que compõe a literatura surda. As imagens, quando tratamos da literatura infantil, anexadas, associadas à escrita. França e Brasil, neste seminário, neste quarto seminário, nós temos aí essa imagem da comédia
utilizando as imagens. Toda essa gama de possibilidades compõe as experiências surdas. Tendo como base a linguagem. Assim é a literatura surda. Próxima imagem, próximo slide, por favor. E a literatura surda em Libras? Nós temos aí 4 elementos que compõem a literatura surda em Libras. Produzida por surdos. O segundo elemento trata da experiência do ser surdo e do conhecimento da cultura surda. Quando há a questão das experiências dos saberes surdos, essas experiências compartilhadas e manifestadas na literatura. O terceiro elemento, a literatura surda em Libras tem o objetivo de atingir o público surdo. O público ouvinte pode participar? Sim, mas o objetivo da literatura surda em Libras é o público surdo. O quarto elemento, a literatura surda em Libras é apresentada em Libras. Em um desses elementos, nós poderemos também ter a presença dos codas. Produzida por surdos, experiência do surdo, objetivo de atingir o público surdo, e apresentada em Libras. Mas esses elementos, eles podem ser direcionados na literatura por diferentes caminhos. Não necessariamente seguindo esta ordem. As experiências de vidas surdas, ela pode ser apresentada para um público ouvinte. Mas o elemento apresentado em Libras, ela deve compor todos os outros elementos. E pensando no cânone literário, nós precisamos compreender, vocês conhecem Carnop, Ludmilla Carnop, em 2006, ela argumenta de que a literatura surda não é localizada, não é isolada. Ela é aberta. Ela tem um caráter híbrido, que trata das questões das línguas, das culturas. Isso é muito pertinente, ela ser aberta. Próximo slide, por favor. Com certeza, vocês já tiveram acesso a conteúdos que tratam da literatura brasileira. Na escola, quando vocês estudaram. Eu, como fui apresentado aqui pela professora Letícia, eu estudei na Inglaterra, estudei literatura britânica. Muitos estudaram a literatura brasileira. O francês estudou a literatura francesa. A literatura surda brasileira, em Libras, quando nós pensamos nessa ideia da literatura compartimentada no seu espaço, na sua localidade, nós podemos pensar que a literatura de determinado país, ela pertence àquele país, nessa forma compartimentada. Contudo, nós precisamos pensar, nós temos aqui a experiência de Lambert,
Nenhum país europeu, por exemplo, na língua francesa, na língua flamenga, se eu vou, por exemplo, à Bélgica e vou estudar, compreender a literatura belga, Lambert traz uma questão para que nós possamos pensar. As literaturas, elas têm semelhanças, e essas semelhanças elas podem ser compartilhadas. Compartilhando cultura, língua. Não há uma única cultura e uma única língua também no gênero literário. As localidades, os países, possuem a diversidade, uma diversidade cultural. Nós não podemos compreender a literatura num pensamento único. Assim, podemos pensar na literatura surda em Libras. Próximo slide, por favor. Lambert, nos seus estudos, ele elaborou um mapa das literaturas nacionais. Nós temos a literatura inglesa, a literatura brasileira, nós temos a literatura francesa, mas essa questão da ideia de divisão, ela apresenta 3 riscos. O primeiro risco é o risco atomista, que impede a descoberta de interdependência e reagrupamentos. Seleção. Nós precisamos compreender a abertura que possibilita influências literárias importantes. Por exemplo, se nós recebemos a visita de um trabalho literário estadunidense, nós precisamos compartilhar e não recusar esse compartilhamento. O segundo risco apresentado por Lambert é o risco eclético, que quando se elabora um cânone, esse cânone ele pode não reconhecer as minorias, porque o cânone significa a seleção de obras literárias. Eu não posso desconsiderar outras literaturas. O cânone não pode ser compreendido como seleção de melhores obras literárias. Por exemplo, das minorias. Elas não podem ser excluídas, deixadas à margem em um cânone. O terceiro risco, o risco anacrônico, que não reconhece as mudanças sofridas nos países. A literatura, ela se transforma, ela passa por um processo. O que aconteceu em 2006, como Lodenir coloca, Carnop coloca, em 2006, Carnop já trazia a importância da abertura. E o que aconteceu em 2006 é diferente do que acontece hoje. A literatura, ela vem sendo transformada. Por isso, a ideia de abertura, de amplitude. Próximo slide, por favor. Bom, e o morango? Morango é gostoso, é doce, é vermelho, tem um cheiro característico. Tem as folhas que compõem o fruto, você tira as folhas e saboreia o morango. Bom, vocês me disseram que gostam de morango. Mas há 2 tipos de morango. O primeiro morango, que nasce de forma natural, geralmente numa floresta, numa mata, como nascem os cogumelos e outros vegetais. Esse morango,
morango que tem um sabor específico, porque ele é pequeno, ele tem um sabor forte, marcante. Você acha aquele morango e para você encontrar um outro morango, você anda mais, anda o tempo, você encontra esse morango. Esse morango pequenininho é um morango selvagem. Ele segue firme ali, naquele espaço, naquela terra. Ele demora para nascer porque o clima interfere. Esse morango selvagem, ele não necessita de cuidados humanos, mas é difícil encontrar. Na segunda imagem, nós temos o morango cultivado, em plantações. O morango em plantações, ele sofre cruzamentos de tipos de morango. Há um trabalho genético e esse morango fica grande, fica saboroso, mais doce, a cor mais intensa. Ele recebe tratamentos específicos. Esse morango grande, ele vem em maior quantidade. Diferente do morango selvagem. E o que a literatura em Libras tem a ver com morango? Vamos ver no próximo slide. A literatura surda em Libras, ela pode ser selvagem. Os surdos brasileiros se divertiam com sinais que eram criados pelos surdos, sentindo esse prazer visual, prazer da língua visual. Não era necessário a orientação de outra pessoa, de um professor, para que eu pudesse produzir a minha manifestação, as minhas criações. Os surdos em comunidade partilhavam experiências, anedotas, humor. Eram criações espontâneas, naturais. As comunidades, as associações de surdos, encontros esportivos, o humor sempre esteve ali, nas suas experiências dos surdos com outros surdos, nas contações de história, nas narrativas. A questão da opressão na língua que o surdo vivenciava, ele partilhava essas experiências ali, nas suas comunidades, nas suas localidades. Independente, fazendo analogia com o morango selvagem, independente do clima, esses morangos resistiam à literatura surda em Libras também. E tinha a sua característica. Nós vivenciamos também a literatura surda em Libras cultivada. Como eu disse anteriormente, essa ligação nas plantações de morango, quando há cruzamentos de tipos diferentes de morango, e nasce um morango maior, mais vermelho. Nós temos, assim, as seleções, as pesquisas. A plantação vem como ensino. Nós temos o exemplo dos cursos Letras Libras, dos cursos de extensão, das escolas. Ao plantar o morango e fazer essa colheita do morango, diferente do morango selvagem. Letras Libras, um grande
difusor da literatura no Brasil. Vários molangos foram cultivados no curso Letras Libras. As escolas bilíngues, as crianças surdas tendo acesso aos morangos cultivados. Nas plantações de morango, eles recebem adubo, recebem água. Há um cuidado. Nós podemos comparar esse cuidado, esses adubos, trazendo a questão dos direitos linguísticos. Nós temos hoje a educação bilíngue de surdos com modalidade regular de ensino na LDP. Nós temos políticas públicas que tratam da língua de sinais. Quando se fala do cruzamento de morangos nas plantações, nós temos a literatura brasileira traduzida. Nós temos literatura traduzida, gêneros de outras culturas, filmes. E assim é criada a literatura. E há essa distribuição. Distribuição de que forma? Como comparando com o morango selvagem, ali na comunidade, na localidade, hoje não, hoje nós temos um boom literário. E esse boom literário ele acontece nas redes sociais, nas plataformas digitais. Antigamente, era muito difícil encontrar uma literatura surda. Eu pesquisando a literatura britânica, eu iniciei esses trabalhos em 1996. Muitos de vocês não tinham nascido, eu sou uma idosa. Em 1996, quando eu comecei esse trabalho, fazendo uma pesquisa de vídeo, na época, em VHS, eu consegui assistir toda a literatura existente em 1996. Porque o registro, nessa época, ele era ínfimo. Hoje, não consigo fazer mais esse tipo de registro. Porque é uma diferença gritante de 96 para hoje. Hoje você vai ao supermercado e você compra uma caixa de morango. É raro você encontrar um morango selvagem, mas hoje o morango cultivado está aí. Da mesma forma acontece com a literatura. Próximo slide, por favor. Nós temos aí Evan Zohar, que trata da teoria de polissistema. A teoria de polissistemas compreende de que a literatura ela não compõe um único sistema literário. Compõe vários sistemas. Nós temos o sistema cultural, nós temos o sistema educacional, nós temos o sistema religioso, nós temos o sistema tecnológico. O sistema geográfico. O sistema literário, ele é porque a literatura é influenciada pela tecnologia, influenciada pela educação, influenciada pela política, que é um outro tipo de sistema. Então, os sistemas sociais interferem na produção literária. Evan Zohar, ele discute de que os sistemas de tradução, experiências de literatura de outros países, por exemplo, se eu não sei a língua de sinais americana, mas eu posso compreender a literatura em língua de sinais americana se for traduzida para Libras.
polissistema nos apresenta de que a tradução na literatura, ela é importante. Próximo slide, por favor. Então, conforme explicado, o polissistema, ele também faz link com outros sistemas. Santos, ele trata de diferentes temáticas, ele engloba a questão da comunidade surdas e ouvinte, e essa diferenciação, mas tem um contato dentro desse sistema, tem uma troca, que eu vou especificar agora a respeito de vários sistemas que influenciam a literatura em Libras. Próximo slide. É importante salientar e valorizo e parabenizo todos os tradutores surdos, pois a tradução feita pelos surdos, eles têm um alicerce e uma base de produção de literatura em Libras. Digo isso porque os tradutores surdos, eles, todo o tempo em seu crescimento, eles estudam a literatura, a programação dos surdos. Então, tem as narrativas, diferentes conceitos e apresentações. Então, eles conhecem as normas surdas literárias, conhecem as normas surdas tradutórias, traduzem de português para Libras. Por exemplo, norma, um congresso de surdo em literatura. Conhece a comunidade surda. Então, tendo esse conhecimento, então tem diversos pontos, por exemplo, a respeito da visualidade, do acréscimo na expressão facial, a proficiência na produção em Libras, o contato visual. Então, isso tudo está intrínseco no seu subjetivo, como sua L1. Eu tenho ciência que na questão da tradução, por exemplo, tem um texto em português. Veja esse texto em português. O ouvinte vê o texto em português, mas, de acordo com a norma da tradução feita pelo sujeito surdo, se quem entender em português e é apresentado esse texto e explica esse texto para ele, ocorre uma diferenciação do texto em português para que ele vá ao encontro desse texto, todo o esforço de sua leitura, todo o processo cognitivo. Entretanto, quando é feito por um tradutor surdo, é levado para a comunidade surda, o surdo que leva essa tradução, essa proposta de tradução, a compreensão se dá diferente. Sabemos que a maioria prefere uma tradução de L2 para L1. E o tradutor surdo de L1, na sua L1, ele faz um apanhado do texto em português e leva em sua língua, em Libras. De maneira já implícita, ele consegue transmitir e apresentar isso para a sua comunidade. Podemos ver em outros idiomas, por exemplo, ASL, BSL, língua de sinais francesa, para Libras. O outro ponto as traduções literárias, de Mandei, ele fala que o sujeito que traduz literatura, ele precisa ser um artista. Tem que ter esse conhecimento. Na sua L1, na hora de produzir, ele consegue fazer uma tradução aprimorada. É como se ele tivesse um dom artístico naquela produção e na sua proposta de criação. Então, promovido a tradução na criação da tradução surda é como se fosse aquele morango delicioso, doce. Então, essa é a literatura surda. Compreendendo a
a delícia desses morangos cultivados, nós temos o morango selvagem. Os morangos selvagens brasileiros, fazendo aqui analogia com a língua de sinais, ele vai continuar. O morango cultivado, ele está presente mundialmente. Nós estamos aqui falando do Brasil. Aqui no Brasil, nós já temos uma grande produção literária cultivada. Nós podemos traduzir outras literaturas, vivenciar a experiência de outros morangos cultivados. Surdos artistas que vêm ao Brasil oferecer oficinas, formação. Como produzir uma literatura, uma expressão literária, uma obra literária. Nós temos a possibilidade de trabalhar não somente um gênero literário. Próximo slide, vou deixar mais clara essa questão. Nós temos aqui, de blusa verde, Ben Barham, estadunidense, que em 1989 produziu uma narrativa que é conhecida como narrativa bola. E foi muito difundida nos Estados Unidos. São esses sinais que eu construí, fazendo aqui uma relação à obra produzida por Ben Barham. Utilizando muitos elementos dos classificadores. Nós temos essa expressão, a roupa, a cor, a forma. Vocês percebem que o tempo vai se mudando, né? A roupa que ele estava usando em 1989. Ao lado dele, nós temos Sandro Pereira. Vocês percebem a forma de se vestir, a forma na produção literária, trazendo, assim, as experiências surdas brasileiras. Um trabalho muito rico. Ontem nós tivemos aqui a Ana Luísa Maciel, que trabalhou sobre a questão da antologia na literatura surda. Nós temos na antologia obras de Sandro Pereira. E são materiais acessíveis que vocês podem se degustar. O Sandro traduziu obras de Ben Barham, trazendo um componente visual. Sandro fez ele cultivou um morango selvagem, transformou ele numa obra literária cultivada. Tenho aqui embaixo um colega britânico, Paul Scott. Paul Scott produziu a obra Cinco Sentidos, assim, na língua de sinais britânica. Vocês conhecem, ao lado dele nós temos Nelson Pimenta. Nelson Pimenta traduziu essa obra de Paul Scott, mas adequando as características culturais dos surdos brasileiros. Aí, quando eu soube dessa obra, eu falei, não preciso assistir, porque eu já assisti a obra de Paul Scott. Mas, quando eu assisti a tradução feita por Nelson Pimenta, nossa! Ele conseguiu elaborar essa tradução, trazendo as características culturais dos surdos brasileiros, apresentando o orgulho surdo. E o Paul Scott, quando trabalhou a obra dos Cinco Sentidos,
Quando nós trabalhamos a questão dos 5 sentidos, nós temos na obra de Paul Scott o ouvido e a visão junto. Não me falta nada. Eu tenho orgulho de ser surdo. Nelson Pimenta, na sua obra, utilizou os 5 sentidos nessa configuração de mão. Apresento aí uma obra, um morango cultivado. Próximo slide, por favor. Nós temos também a presença de novos gêneros literários. Nós temos como exemplo a história do ABC dos Estados Unidos, uma narrativa. Uma narrativa que trata da questão, por exemplo, com esse termo, a ABC, nós temos essa obra estadunidense. O Nelson Pimenta foi aos Estados Unidos estudar literatura surda, conheceu a narrativa ABC, voltou para o Brasil e difundiu essa obra. Em 1999, vocês conhecem esse trabalho dele, que trabalha o alfabeto de A a Z. Aqui nós temos a configuração de mão. Vocês observem a construção apresentando o alfabeto manual. Não se esqueçam do que eu disse. Um polissistema. A literatura é um polissistema que compreende a literatura aqui interna e a literatura externa. Nas outras imagens, nós percebemos que a literatura ela recebe a influência da tecnologia. Um filme que trata, por exemplo, vocês precisam conhecer essa obra que trata da questão da violência. Vale a pena assistir. Maravilhoso. Trazendo como base a narrativa do ABC, mas trabalhando na questão da violência. Por exemplo, ele apresenta o elevador, olha a configuração de mão. Na configuração de mão em L. Ele retira a arma, vocês estão vendo. Na outra imagem, porque está escuro, tem a letra na configuração de mão N. São as pessoas andando, se movimentando. A configuração de mão em O. Numa outra perspectiva. Nós não vivenciávamos isso antes, porque tínhamos acesso, degustávamos somente morango selvagem. Hoje, nós degustamos vários morangos cultivados aqui no Brasil. Próximo slide, por favor. Nós temos também o gênero dueto. O gênero dueto foi vivenciado ali nas localidades, nas comunidades surdas. Várias formas de manifestar o dueto. As poesias, as obras poéticas em dueto, nós não temos registros em se tratando da literatura, pelo menos é o que eu sei. Pelo menos é o que eu sei. Se alguém sabe, a gente depois pode sentar e conversar. Vocês estão vendo nas imagens ali? Nós estamos vendo nas imagens, nós temos ali obras produzidas apresentando o dueto, que eu me identifico. Nós temos aí na primeira imagem, fazendo esse movimento com essa configuração de mão. E essa apresentação aconteceu aqui no Brasil, também na língua de sinais americana,
nós temos a Fernanda Machado, professora, doutora, poetisa, atriz, uma pessoa maravilhosa, completa. Organizou um curso para formar poetas, tratando do gênero literário poético em dueto. Então, nós percebemos aí a amplitude que apresentei no início da minha palestra, da minha conferência aqui com vocês. E nós temos também delícias do mundo literário dos ouvintes. E o gênero ouvinte também incorporando a literatura. Nós temos aí o exemplo do gênero, a pronúncia pode ser haiku ou haikar. O que vem a ser o haiku? É um tipo de poema de origem japonesa, elaborados por ouvintes. E esse poema, ele é originário há mais de 1000 anos. São poemas extremamente curtos, com no máximo 3 versos, composto de 6 sinais, 6 a 7 sinais. Ele tem regras específicas que devem ser seguidas. Trata de gêneros voltados para a questão da natureza, das estações do ano. Desse contexto se elabora o haiku. O haiku tem um elemento primordial, que são imagens fortes. Poema de origem japonesa, criado por ouvintes. No próximo slide, nós temos um pôster, por exemplo. Olha a elaboração deste poema que eu apresentei. Um gênero literário de origem japonesa que chegou ao Brasil e compõe a literatura surda em Libras. As traduções da literatura em língua de sinais no Brasil trazem um contexto no gênero haiku, socioliterário, cultural das comunidades surdas. Quando eu comecei a pesquisar o gênero haiku aqui no Brasil, no início do século XX, vocês sabem que o Brasil recebeu imigrantes japoneses, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Mas o gênero haiku, na língua japonesa, e ele não foi adaptado para a língua portuguesa. Quando houve a tradução do gênero haiku para o inglês, aí sim, do inglês para o Brasil. Mas a comunidade surda, quando conheceu o haiku em português, fez a tradução para Libras? Não. A comunidade surda conheceu o haiku em outra língua de sinais. Próximo slide, por favor.
Os primeiros poemas produzidos no gênero haiku, nós temos aí pessoas muito importantes. Já com uma certa idade, mas professor muito importante, Robert Panara, Bob. Surdo. Ele é estadunidense, estudou ao aprender o inglês, estudou na Universidade Gallaudet. E ele, num poema haiku do japonês traduzido para o inglês, Bob teve acesso a esse gênero literário e organizou uma tradução para a língua de sinais americana. Muito interessante, muito belo esse poema, essa apresentação que foi feita por Bob. Em 1984, ele já está aposentado, ele está quase igual a mim, nós temos quase a mesma idade. Não vou aqui falar da biografia completa dele, ele tem um vasto material produzido. Trabalhando na questão também da arte cênica, ele buscou fazer uma adequação aos surdos. Vocês observem essa configuração. Esse é o sinal de Dorothy Miles, britânica, que também se mudou para os Estados Unidos, compreendeu a literatura surda, estudou e voltou para a Inglaterra, para minha sorte. E a Dorothy pensou, o haiku foi traduzido, mas eu acho que eu também posso criar o haiku em língua de sinais. Próximo slide, por favor. Infelizmente, Dorothy nos deixou em 1991. Mas ela ensinou para outros surdos. Nós temos aí uma mulher japonesa, Michiko Kaneko. Ela é uma pessoa muito tímida, mas eu consegui uma imagem dela. Esse é o sinal de Michiko, que traz o sinal do haiku. Ela foi para a Inglaterra pesquisar, conheceu o trabalho feito por Bob, e organizou um grupo de poetas surdos, apresentando o gênero haiku e a forma de sua produção. Nós temos a Joanna Mesh, sueca, que também foi conhecer o gênero haiku, levou o gênero para a Suécia. E Fernanda Machado convidou estes artistas para o Brasil, para uma formação aqui em Florianópolis e em Natal. Esqueço o sinal de Natal. A configuração de mão correta é essa. No Rio. E hoje nós temos difundido no Brasil o haiku como gênero literário. Um morango muito bem cultivado. Compreendem como que chegou ao Brasil? Próximo slide, por favor. Nós também temos a literatura traduzida ou adaptada para Libras. De textos em português.
Apresento aqui 2 exemplos. Rapunzel surda, literatura para literatura infantil. A questão da identificação. Narrativa ouvinte, adaptada, traduzida para a literatura infantil, para as crianças surdas. A tradução, ela é importante porque ela traz essas referências surdas para as crianças. Nós podemos pensar, por exemplo, de que há uma interferência, uma influência da literatura ouvinte na literatura surda. Eu posso tratar disso mais adiante. Os exemplos que eu estou apresentando, nós temos aí o cordel. Não é, como eu disse antes, um país e uma cultura. É um país e várias culturas. Nós temos o cordel nordestino, que é amplamente conhecido no Nordeste. Muitos surdos ainda não conhecem o cordel. Nós temos obras que podem... Eu não estou falando mal da tradução. Material traduzido em libras, mas nós precisamos compreender de que o texto em português, o cordel em português, eu venho trazendo o público surdo para o conhecimento da literatura no português. Mas é importante, nós temos, eu gostaria de saber, a pessoa está presente aqui, que é meu aluno, o Erivelton é ouvinte, mas que no seu trabalho ele está com a comunidade surda, traz a questão da tecnologia, nós temos ali a imagem, usando nesse cordel a tecnologia. Professora Clícia tem trabalhado o cordel surdo. Ela deu início a esse trabalho, buscando também fazer traduções. Da mesma forma do haiku. Mais um morango delicioso cultivado para nós. Próximo slide, por favor. Carol Hessel também está presente aqui. Nós temos as delícias cultivadas para as crianças surdas. Carol traduz várias obras literárias infantis. Para quem não conhece, Carol Hessel, que faz um trabalho das Mãos Aventureiras, ela tem um canal na plataforma YouTube. Qual que é o sinal das Mãos Aventureiras? Não consigo ver o sinal das Mãos Aventureiras. Depois você me mostra, Carol. A luz aqui não deixa eu ver vocês aí no auditório. Carol faz a tradução, levando a literatura infantil em língua de sinais para as crianças. A tradução, ela pode, como Albris, Costa e Adams apresenta, ter um trabalho em conjunto com a imagem. A literatura traduzida não somente
texto escrito, mas a imagem. E nós temos também a literatura original infantil em Libras, produzida por surdos. Nós temos aí a Marina Teles. Maravilhoso o trabalho que ela desenvolve. Num projeto aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, utilizando essa configuração de mão. Foi até apresentado o pôster, o trabalho dela. Buscando, vindo da tradução literária. O meu tempo já está acabando. Próximo slide, por favor. Nós temos outras delícias de morangos cultivados de outros gêneros, de outras culturas. Nós temos aí, nas imagens, nós temos 3 imagens, imagem em perspectiva, nós sabemos que os morangos selvagens são importantes, mas é importante também cultivar morangos. Nós temos o vernáculo visual, também conhecido como visual vernacular. Utiliza mímica e recursos visuais. Nós temos ali o mímico, nós temos ali um exemplo. Bernard Braga realizou um trabalho em conjunto com o mímico francês Marcel Marceau. Esse trabalho realizado em relação, trazendo a língua de sinais e a mímica, constituiu o vernáculo visual. Aqui no Brasil, nós temos um grande trabalho realizado por artistas. Eu apresento o Gustavo Guzmão. Nós temos vários outros trabalhos realizados com vernáculo visual. Não há um vocabulário específico para o vernáculo visual. É um excelente morango cultivado. Próximo slide. Vamos voltar ao morango selvagem. A plantação de morangos, quando vamos cultivar morangos, esse morango, ele às vezes pode apodrecer rápido, perder o gosto, mas quando eu quero um morango com sabor mais forte, mais intenso, eu volto ao morango selvagem. E esse morango selvagem me ajuda a cultivar outros morangos. Porque o povo surdo criou esse morango selvagem. E esse morango selvagem possibilitou outros morangos cultivados. O Brasil hoje se lambuza de morangos cultivados, mas o Brasil também exporta morangos cultivados. Nós temos os nossos morangos brasileiros cultivados nos Estados Unidos, na Europa, no Chile, na Argentina, na África do Sul. Os nossos morangos compõem um sistema aberto e a literatura transita por ele. Bom apetite com tantos morangos cultivados que nós temos aí.
todos os artistas brasileiros. Muito obrigada. Acho que delonguei um pouco. Agradecemos a professora Rachel Spence por sua participação e todas as informações, todos Sim. nós. Sim, nós trabalhamos com o folclore. E temos uma lembrancinha para lhe entregar. Muito obrigada.